provou a incompetência do Flamengo, esse Fluminense, venceu o Olímpia dentro e fora de casa. Tudo bem, ontem o Olímpia chegou a pressionar o Fluminense, sempre com jogada aérea. O gol foi no chão, mas sempre ameaçado por jogadas aéreas. E o Flamengo conseguiu levar 3 gols em jogadas aéreas. E aí, eu acho que é uma prova, já que eu viralizei tanto, né, Mauro César Pereira, falando que o Flamengo já classificou para as quartas de final. Viralizei. Você é um árbitro do Paraguai, né? Deve querer me receber lá. Não, para trás. Não, o Zorro vai te receber, tá chegando ele tonto, aí vai chegar o Zorro. Aí o Zorro vai te receber lá, para receber. Agora, isso eu acho que prova que esse Olímpia não pode ser considerado um adversário tão difícil como falaram, porque quando eu falei que era uma baba, que jogava mal, que esse Olímpia não é nada hoje em dia, mas tem história, foi o que eu falei. E aí eu fui criticado. A gente vai falar muito sobre isso, time do Olímpia que hoje usou meu vídeo lá, pronto, preleção, preleção não adiantou de bosta nenhuma, não eliminados da Libertadores. Ele falou lá. El Tonto. Agora, Mauro César Pereira, falando do El Tonto, né, sobre essa situação toda, o Olímpia está eliminado da Libertadores pelo Fluminense, né, que tem menos elenco que o Flamengo, tem menos grandes astros que o Flamengo, tem uma folha salarial menor que a do Flamengo, o que para mim prova que esse Olímpia não poderia ter eliminado o Flamengo se o Flamengo quisesse realmente ser campeão como quis esse Fluminense. Agora, é um Fluminense que vence dentro e fora de casa e vinha sendo muito questionado por não jogar bem fora de casa e venceu agora fora de casa e que tem um baita confronto agora brasileiro, né, de 2 times que não eram considerados favoritos a Libertadores no começo da temporada, mas o Inter se fortaleceu muito e hoje, não sei se eu estou exagerando, pode ter o melhor centroavante do Brasil no momento, pelo que o Ener Valencia está jogando, pelo que ele jogou na Europa na temporada passada, um cara que faz gol em tudo que é Copa do Mundo, né? É um jogador que não sente pressão e que fez contratações como o Rocher, o goleiro titular da seleção uruguaia, Arangues. É um Internacional fortalecido e um Fluminense que tem o treinador da seleção brasileira e um time que está um bom tempo junto. O que esperar desse confronto e o que falar da partida de ontem do Fluminense, Mauro? Eu acho que o confronto é bem equilibrado. Eu não vejo assim vantagem para ninguém, não. O Fluminense jogou primeiro no Rio, segundo jogo em Porto Alegre. A campanha do Inter foi melhor na fase de grupos, fez mais pontos. Mas acho que é um confronto equilibrado. O Fluminense também não tem investimento tão baixo, né? O Fluminense não é o mais caro, mas também está longe de ser mais barato. É um time com muitos jogadores, inclusive experientes, vários jogadores com mais de 30 anos, e uma mescla com alguns jovens, caso do João Kennedy, o caso do André, por exemplo, que ontem acabaram sendo importantes na jogada do primeiro gol. Eu acho que o jogo foi um jogo que o Fluminense correu alguns riscos. O Olímpia, ele é um time limitado. Agora, é inegável que eles conseguem fazer uma mobilização, eles não desistem, eles não se entregam facilmente, os caras lutam e eles são muito chatos no jogo aéreo atuando em casa. O Fluminense ontem ele não tomou gol de jogadas aéreas no primeiro tempo por causa do Fábio. O Fábio fez 2 defesas dificílimas. E o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que aliás até o site GE coloca aqui que treinou o Rossi como titular, talvez contra o Botafogo jogue o Rossi, vamos ver o argentino, que não estreou até hoje, né? Então, assim, entraram as bolas aéreas do Olímpia, só que o Fábio, nas 2 jogadas mais perigosas, defendeu. E no segundo tempo, os caras chutavam para fora, perderam gols, teve finalização livre dentro da área. Então, acho que o Fluminense tem algumas coisinhas que tem que ajustar. Uma bola daquela, você falou do Ener Valencia, uma bola dessas por Ener Valencia, eu acho que ele vai guardar. A chance de guardar é maior, porque ele é muito melhor do que os atacantes do time paraguaio. Então, acho que o jogo, ele também, como eu falei de São Paulo, deixa algumas lições do Fernando Diniz. Coisas que ele vai precisar dar uma organizada. E o Inter, por exemplo, eliminou o River Plate com 2 gols de bola parada. 2 gols que nasceram jogadas de bola parada, na vitória no Beira-Rio. Né? Depois acabou tomando um gol até meio acidental, jogou bem melhor que o time do River Plate, mas 2 pênaltis o Rocher foi o personagem, o goleiro, e o Inter avançou. Acho que é um jogo equilibrado, o Fluminense é muito ofensivo, novamente com o John Kennedy no ataque, o Diniz tem aí Tá jogando bem esse moleque no trabalho, porque ele é um ótimo jogador, só que ele tinha lá um comportamento fora de campo meio controverso, e isso retardou a sua evolução dentro do clube. Ele era o cara para suceder o Fred antes da chegada do Cano. Já era um garoto preparado ali que vinha, chegou a fazer 2 gols no Fla-Flu, o Fluminense venceu por 3-1, ele já vinha ali
rápido, mas de repente se envolveu algumas questões ali que geraram um certo desconforto. Ele foi emprestado ao Ferroviário, jogou o Campeonato Paulista pelo time de Araraquara, foi bem, volta para o Fluminense e foi aos poucos sendo colocado no time até agora virar titular. Hoje é titular, joga Cano e joga ele. E os dois fizeram os gols. A vitória é importante, 5-1 no placar agregado. Só acho que o único ponto a ser ajustado aí é um ajuste que tem que ser feito com essa questão das jogadas aéreas, que eu acho que o Fluminense ontem não foi tão frágil quanto o Flamengo, porque não tomou gol, mas não tomou gol também por conta do Fábio, que foi muito bem nas jogadas em que o Olímpia pressionou. E também porque fez outros gols, né, Mauro? Não, parou de jogar, né? Se sai o gol do Olímpia naquelas jogadas aéreas no começo do jogo, a partida podia tomar um outro rumo, né? O próprio Olímpia, ele toma um gol de contra-ataque primeiro, porque ele está todo dentro do campo do Fluminense. O plano do Olímpia é o quê? Fazer um gol, e a partir daí ele pode administrar um pouco melhor e vai buscar o segundo gol com mais calma. Mas enquanto não faz o primeiro gol, o time está se lançando. E aí deu espaço. O Fluminense foi astuto sobre explorar a jogada de contra-ataque, o jogo que ele finalizou muito bem e fez 1-0. Eu só acho que assim, é um time fraco que tanto o Flamengo como o Fluminense não poderiam permitir que essa jogada tão manjada fosse tão executada tantas vezes, permitindo finalizações. Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Eu acho que o Fluminense foi muito bem, a classificação é discutível, é tão discutível quanto o papelão do Flamengo, ridículo, né? Fica mais ridículo ainda agora, evidentemente, com essa vitória do Fluminense, mas eu acho que esse ajuste na jogada aérea precisa ser feito para a fase seguinte, contra o Internacional, porque certamente o Eduardo Cudê, que já eliminou o River Plate com jogada de bola parada, ele viu o jogo e vai estudar o Fluminense e vai tentar tirar proveito disso. Porque eu achei que assim, não foram 2 ou 3 jogadas, primeiro e segundo tempo. Bola na área estava sempre um pandemônio. E os caras conseguiram levar melhor, conseguiram finalizar de cabeça, com o pé, mas errado, porque são jogadores mais limitados. Gente mais qualificada poderia ter dado um outro rumo e o Fluminense poderia ter sofrido um pouquinho. Aí depois da expulsão ficou muito mais fácil com um homem a mais, e o Cano novamente mostrando a sua eficiência, marcando 2 gols. Uma coisa assim impressionante como ele dificilmente perde gol, né? Dificilmente perde gol. Um de joelho, né? Que foi o John Kennedy de novo. Chata na trave. Ele pegou no rebote, mas dificilmente ele perde gol. É difícil o Cano perder um gol. Se sobrar na frente dele, ele vai meter para dentro do gol, não tem conversa, é extremamente eficiente. E acho que foi muito bem ontem o Diniz e tudo. Só esses ajustezinhos defensivos que eu acho que deixam como mensagem para esse jogo só no dia 27? Eu acho que é 27. Depois da segunda partida final da quarta-feira, que vai jogar o Fluminense contra o Inter, né? Quarta ou quinta, não sei, tem questão de televisão, né? Eu imagino que a TV aberta mostre Boca e Palmeiras primeiro, depois Palmeiras e Boca, e fique para quinta-feira, talvez, é possível, né? O jogo do Fluminense contra o Internacional primeiro vai ser no Maracanã. Não, e tem essa situação, né, que o Mauro falou, Flávio, Vanderlei, do Cano. Que o Cano realmente, quando é pra matar, ele mata. John Kennedy jogando muita bola. Sobre o Cano, talvez ele esteja mais preocupado em jogar bola do que ser popstar, do que ser cantor, do que fazer festa, que eu não vou deixar de criticar se eu acho errado. Não vou. Porque teve até postagem agora, liberdade era a legenda. Gabigol botou lá as imagenzinhas do aniversário dele, liberdade era a legenda. Tem toda a liberdade do mundo, mas também tem que ter compromisso com o salário gigantesco que ele ganha, com a torcida gigantesca que ele representa. E hoje, você tem um jogador de futebol, sabendo da rotina do jogador, o quanto o cara tem que se dedicar, querendo ser Lil Gabi, querendo também ser músico, eu não vou concordar, eu não vou achar legal. Gostou da música? É brincadeira. Você não gostou da música? É brincadeira. O que você quer de mim? Eu esqueci o nome da música. Não, a música é legal. Ele tem mais um DJ. DJ Zulu. E aí tem um outro sujeito lá também que JF. São só as iniciais. Mas é uma belíssima interpretação. Né? Você gostou? Eu achei fantástico. Tem muito a ver com o seu estilo musical. Adorei. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa assim impressionante. Fluminense esse que pode ser o representante do Rio de Janeiro numa final de Libertadores no Maracanã. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode ser o representante, né? Todo mundo falava, o Flamengo pode estar numa final de Libertadores no Maracanã. O Fluminense está bem perto disso. Tem o Inter, que é um baita rival hoje. Temos 3 times brasileiros e o Boca na semifinal. E aí a gente vai ter essa situação, né? Flávio, Vanderlei. Flávio, você fala muito do Fernando Diniz. Você tem uma relação muito grande com ele.
O Diniz tem uma carreira que ele é muito elogiado, às vezes muito criticado. Muito elogiado, muito criticado. Altos e baixos. Mas que hoje é o treinador também da seleção brasileira. Poderia ser o momento de um título de expressão desse Diniz? Claro que o favorito é o Palmeiras. Se você for botar desses 4 aí, quem você acha favorito ao título? Para mim, e eu acho que para toda vez é o Palmeiras. Claro. É o Palmeiras. Agora, ter uma possibilidade do Fluminense jogar no Maracanã, uma final de Libertadores, é uma baita chance para esse Diniz conseguir o título que tanto se cobra dele. Talvez não ele se cobre, mas que dizem que ele precisa de um título de expressão. Eu não sei se ele dá tanta importância assim, não. Eu também não dou. O TV também era cobrado, né? O TV sem querer comparar um com o outro, pelo amor de Deus. Mas só lembrando que, né, na história, nos casos, o Cuca, né, jamais ganhava e tal, de repente virou. Enfim. Eu acho que o Fluminense está jogando um bom futebol. Ontem foi um jogo onde ele se impôs com muita tranquilidade, numa condição difícil, né? Jogar lá no Defensor del Chaco não é fácil. O segundo tempo teve um gol muito bonito, muito bem trabalhado. Ele meteu o John Kennedy mais na frente, o Cano um pouquinho mais atrás. Criou uma série de dificuldades para o Olímpio. É verdade, as bolas altas continuaram entrando, mas houve uma postura boa do Fábio, um pouquinho de felicidade também, e tomou um gol numa infelicidade, né? A bola bate no Nino e desvia do goleiro Fábio. Mas o time não perdeu a tranquilidade, continuou tocando muito bola, usou muito aquela saída de bola que eu acho sensacional, empurrando o time do Olímpia nesses lances, chegando a contra-ataques perigosíssimos e fazendo gols. É uma bela atuação do Fluminense. Concordo totalmente com vocês, o Inter se renovou bem, se reforçou bem. O jogo é pau a pau, muito parelho mesmo. Vai depender da felicidade de um ou de outro jogador. O Cano ou o Valência, naquele dia específico. Eu acho que vão ser 2 jogos espetaculares, com tendência a jogos abertos. Os 2 treinadores gostam desse jogo aberto. Então, acho que vai ser uma semifinal bem legal. Eu diria que é até mais gostosa de ser vista do que a outra. A outra tem tudo para ser um jogo amarrado, pegado, pela característica do Palmeiras e do Boca. São jogos, se for, não vão ser no mesmo horário, claro. Mas se fosse no mesmo horário e eu pudesse optar, eu veria Inter e Fluminense pelo meu jeito de ver futebol. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação do Fluminense, né? O Fernando Diniz chegando numa semifinal de Libertadores, podendo aí se firmar de vez, né? Como não só um grande treinador, mas um cara vitorioso, tendo esse Internacional pela frente. Todos nós achamos o Palmeiras o favorito ao título, ou seja, Palmeiras é favorito contra o Boca Juniors também. Agora, nesse confronto Inter e Fluminense, cara, eu odeio ficar em cima do muro. Odeio. Eu não sei quem é o favorito nesse jogo. Pra mim é o Fluminense, né? Eu acho muito surreal, porque o Inter tá fazendo um time chato. É bom. Mas como eu não gosto de ficar em cima do muro também... Alguém vai ter que passar, né? Alguém vai ter que passar. Eu acho que passa o Fluminense. Eu acho também que passa o Fluminense. Eu acho que passa o Fluminense agora. Mas é dificílimo. Claro. Acho para não ficar em cima do muro. Então, eu acho que vai passar o Fluminense, na minha opinião. Claro que as coisas podem se encaminhar para uma definição que não seja essa, sem dúvida. Mas eu acho que com relação ao Fluminense, eu acho que o Diniz está fazendo de novo um bom trabalho, né? Óbvio, tá bom. Mas ele continua sendo aquele técnico que não mudou o conceito. Ele é um técnico criativo, ele é um técnico corajoso, ele é um técnico que gosta de inovar. Alguns preferem chamá-lo de inventor, alquimista. É melhor chamar um cara de inventor, alquimista, o cara que está criando muito, do que um cara que não faz tudo igual, sempre abraça a mesmice. Ele não é assim. Quando ele foi anunciado como técnico da seleção brasileira, aliás, tem técnico novo na seleção feminina. É o Arthur Elias do Corinthians. Então, quando ele foi anunciado, eu falei, poxa vida, que legal. Falamos isso no programa. A seleção agora, não sei se o professor Ancelotti vem ou não, está um silêncio tão grande sobre isso nos últimos tempos, de uma hora para outra se parou. Se o Diniz ganhar, eles vão ter uma desculpa boa. Não, estava tudo bem. Então agora, se não der certo o Diniz, vai ser duro explicar porque o Ancelotti não ganha. Mas de qualquer maneira, ele é o técnico da seleção. Então, o que eu espero? Eu espero que tenha alguma coisa diferente na seleção brasileira. Vai ter pouco tempo para trabalhar? Vai.
Mas com o Diniz, eu acho que é um cara corajoso, arrojado. Ele vai querendo deixar a marca dele, o cartão postal, o cartão de visita dele. Então vamos aguardar o que vai acontecer. No Fluminense tem acontecido isso. Essa segunda passagem do Diniz no Fluminense, a gente viu coisas diferentes. Inclusive fazendo alguns jogadores que não estavam vivendo um bom momento, voltarem a jogar. Ontem, por exemplo, aqui entre nós, jogou demais o Felipe Melo, né? Foi um leão em campo. Sim. É isso? Foi um leão, né? Quer dizer, eu acho isso ótimo. Ele está fazendo coisas muito boas. Aliás, tem sido elogiado por isso aqui. A gente fala aí desse Fluminense Internacional, tem também, né, a situação do Palmeiras, lembrando que o Fluminense, com a classificação, tá, ele vai receber 2.300.000 dólares, o equivalente aí a 11 milhões de reais. Somadas as classificações nas fases anteriores, o Fluminense já chega a 40 milhões de reais em premiações até aqui. Olha como faz diferença uma boa campanha na Libertadores.